Professor Nakagawa, é presente de grego esse, de troiano? Essa última decisão do Copom, aguardada pelo mercado, de aumentar a taxa de juros. Explica para a gente o que está em jogo. A gente já viu, sim, o aumento da inflação. A gente já viu também aquele cenário da possibilidade do produto interno bruto crescer bastante. Isso pressiona a economia brasileira. Dá para esperar mesmo uma alta de até 1 ponto percentual? Tem economistas se preparando para esse cenário, de fato, Uribe. Esse quadro que o Danilo nos trouxe indica que o Banco Central talvez seja o agente econômico que vai ter que botar a bola no chão diante desse cenário um pouco mais conturbado que a gente teve ao longo dos últimos dias, quando a política fiscal voltou a fazer preço e a incerteza sobre o rumo das contas públicas tem gerado muito estresse no mercado financeiro. E aí, como que isso afeta a decisão do Banco Central? Desde nos últimos dias, com a decepção de parte do mercado financeiro com o pacote fiscal, os juros futuros subiram muito fortemente. Isso já está pressionando os negócios no mercado de juros futuros, que tem um custo hoje muito maior do que tínhamos, por exemplo, há 3 semanas. Isso, então, já entra na conta do Banco Central. Além disso, temos o dólar mais forte, estacionado aí na casa dos R$6 há vários dias. Isso significa mais inflação lá na frente. E, de fato, as projeções de inflação para 2025 e 2026 estão subindo. E para 2025, especificamente, estão se aproximando já do teto da meta. O ano nem começou e as projeções de inflação já estão pertinho do teto da meta. Juntando tudo isso, você bota muita pressão sobre o Banco Central para que o Banco Central, ao subir os juros, tente reorganizar a economia. A dúvida é, será que o Banco Central aumenta a dose deste remédio nesta reunião para 75 ou para 1 ponto? 0,75 ou 1 ponto? Essa é a grande dúvida hoje dos economistas. Como o Danilo mencionou, tem banco já prevendo 1 ponto. O problema de anunciar 1 ponto hoje seria que isso já automaticamente contrata, como dizem os economistas, mais 1 ponto para a reunião do fim de janeiro. Se tivermos 0,75 hoje, o Banco Central pode deixar a porta aberta para 0,75 ou, eventualmente, 1 ponto em janeiro. Então, talvez trate muito mais da decisão de janeiro do que a decisão de hoje, propriamente dita. O fato é, nesta última reunião de Roberto Campos Neto à frente da instituição, a expectativa pela decisão nunca foi tão grande, assim como o comunicado, porque há a expectativa de um comunicado também bem forte, com um tom crítico e duro contra a política fiscal e a falta de confiança nas contas públicas. É a última reunião e aí vai ter muito um sentimento um pouco, Tainá e Uribe, de balanção, né, dessa gestão de Roberto Campos Neto, que é o primeiro presidente do Banco Central que fica para além do presidente da República que o indicou, já que agora ele tem mandato na autonomia, no BC Autônomo ele tem mandato e foi uma gestão assim, com vários pontos positivos, tem alguns pontos críticos também. Por exemplo, foi ele que trouxe o Pix, não foi ele que criou. O Pix é uma criação de vários anos, né? Já há vários anos o corpo técnico do Banco Central trabalha para isso, mas foi na gestão de Roberto Campos Neto que o Pix veio e é um sucesso inquestionável. Também teve o episódio da camisa da seleção, que gerou muita polêmica ao votar na eleição presidencial. Campos Neto votou com a camisa da seleção, que foi entendido como símbolo do apoio a Bolsonaro. E também Campos Neto foi o pai da nota de R$200, que, quando ela foi lançada, havia a expectativa de termos 750 milhões de cédulas em circulação. Eu lembro você contando dessa nota aqui pra gente, mas depois o assunto morreu. Morreu, e hoje a gente não tem nem um terço. Ninguém viu. A gente não tem nem um terço dessas cédulas. O Banco Central contratou a impressão de muito mais cédulas do que a economia absorveu. O Pix acabou roubando um pouco do espaço da cédula de R$200, mas havia uma expectativa e ela foi frustrada e a nota de 200 acabou que meio que, assim, não sei se precisava ter feito todo aquele barulho por isso. Não, e outra coisa, você vai no mercado e apresenta R$200, o caixa quer te matar. Você vai na padaria, você nem entra mais, porque ninguém usa isso, enfim, Ninguém uma invenção usa mais sem dinheiro. uso.
Ô, Naka, agora interessante o que você fala sobre esse comunicado do Copom num tom muito mais duro do que a gente tem visto anteriormente, nas últimas posições do BC, porque é num momento muito sensível para o governo, curiosamente, né, vai gerar mais críticas, eu imagino, do mercado ao governo, à condução da política fiscal, mas pode também, olhando o copo mais cheio, acabar ajudando o Fernando Haddad no Congresso Nacional, ali, né, com aquele parlamento mais de centro, centro-direita, que tende a ouvir aos chamados do mercado. Sim, muito interessante. Esse é um ponto interessantíssimo, de fato, Tainá. A equipe econômica tem, no dólar, por exemplo, na situação econômica, um ótimo argumento a favor do pacote fiscal. Será que o Congresso vai ser sensível a esse dólar a 6? Deveria, porque isso prejudica muito a popularidade dos políticos. E em janeiro, a partir de janeiro, com os 3 novos diretores que foram aprovados ontem pelo Senado, Lula terá 7 dos 9 votos do Copom. Como será que reagirá o PT em janeiro, quando o Banco Central, sem nenhuma dúvida, vai subir o juro, porque será necessário continuar subindo o juro? Será que a crítica vai ser a mesma, aquela feita a Roberto Campos Neto, quando Gabriel Galípolo estiver à frente do Banco Central? Politicamente vai ser interessantíssimo observar. Eu me arriscaria a dizer que vai ser no mesmo tom, é claro, né, com críticas menos sobre a ideologia, né, política, posição política do próximo presidente do BC, como a gente viu acontecer agora, mas no mesmo tom em relação à subida da taxa de juros, né? O PT não vai recuar, pelo que a gente tem visto, inclusive a percepção que a gente tem conversando ali com os parlamentares do PT, especialmente, Naka, é de um PT apartado do governo, de um PT ressentido e de um PT que se dispõe a ter uma posição. Né? Conversava com uma liderança ontem sobre, inclusive, a chegada do próximo líder do PT na bancada federal, Lindbergh Farias, que é, né, do PT raiz, que tem posições mais radicais, muito mais à esquerda. E eles estão ali em quase que unidade, achando até bom que se tenha alguém com mais firmeza para defender o PT, justamente porque o PT está se sentindo apartado do governo, está se sentindo alijado do governo pelo próprio presidente Lula. Não houve uma reunião da bancada do PT com o presidente da República esse ano. Então, isso está gerando muita insatisfação essa que a gente vê recair, inclusive, em críticas agora ao pacote fiscal de Fernando Haddad. Então, se fosse para apostar, eu diria que a toada será a mesma, mesmo com uma indicação vinda do presidente Lula. Então, vamos trocar o nome. Só vamos trocar o nome. Naka, obrigada. Daqui a pouquinho você volta.